Queridos irmãos, que privilégio voltar à casa de Deus. Estamos aqui em nome dEle, por causa dEle, para a glória dEle. Nós abraçamos a todos os queridos, muito especialmente aqueles que nos visitam. Esse é um período de férias e pessoas da igreja viajam, mas outros de outras igrejas viajam também e nos visitam. São muito bem-vindos. Hoje pela manhã estava vendo aqui a mamãe do nosso irmão Wilson. Queremos dar as boas-vindas de coração, e também conosco estavam e estão Mateus e Poliana também. Queremos abraçar esse querido casal e pedir agora que Deus nos dê graça, nos ilumine os olhos do coração. O prefeito Edgar chamou a atenção para esse aspecto tão positivo de ver crianças escrevendo o esboço do sermão. Eu já tenho recebido alguns outros pastores também, e é tão emocionante. Queridos, as crianças aprendem. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Então, nós adultos precisamos dar bom exemplo às crianças. Imagine ao seu lado uma criança copiando o esboço do sermão e você adulto olhando o WhatsApp. Já pensou? Que mau testemunho, não é? Uma criança anotando o sermão e você se levantando por qualquer motivo, mostrando assim que não está muito interessado na palavra. Então, dito isto, eu peço sempre, acompanhe a exposição bíblica com atenção. Não é por causa do pregador, não, por causa do Senhor, por causa da palavra do Senhor. Agora, obviamente que há situações emergenciais, você precisar se levantar, todo mundo vai saber que você levantou-se por uma necessidade e foi urgente. Então, também peço a você, quando alguém se levantar, não fique olhando a pessoa, não. Fique atento aqui à palavra de Deus. Chamo sempre atenção para esse aspecto, para a gente ouvir, porque nós verdadeiramente cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, que Deus fala pela sua palavra. Então, vamos ouvir atentamente, reverentemente a palavra de Deus. Abra a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Esse é um longo capítulo, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo de número 30. E antes da leitura, dizer aqui uma curiosidade: esse milagre, ele é tão importante que, pelo que me consta, pelo que eu estudei, é o único milagre realizado por Jesus que é narrado pelos 4 evangelhos. O único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Então, certamente, o Senhor quer chamar a atenção para esse milagre. Verso 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm?
tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Até aqui o verso de número 44. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine os olhos do coração e nos dê entendimento da sua palavra. Amém, amém. Queridos, toda a Bíblia, nós temos aprendido essa verdade, toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. E nós queremos conhecer o Senhor Jesus, nós queremos ter intimidade com o Senhor Jesus, queremos andar com Ele, queremos andar após Ele, queremos olhar para Ele, queremos saber quem verdadeiramente é o Senhor Jesus. Hoje eu queria apresentar esse aspecto da pessoa bendita de Jesus. Jesus é aquele que provê para o corpo e para a alma. E o texto haverá de nos mostrar essa realidade. Eu queria iniciar com 4 observações para que a gente se situe aqui geograficamente e circunstancialmente também. A primeira observação que eu queria fazer é que, segundo o relato de João, capítulo 6, verso 4, esse milagre se deu poucos dias antes da Páscoa. É uma observação que Marcos não faz, mas que João faz. Segunda observação, era essa a fase final do extenso ministério de Jesus na Galileia. Bem sabemos que ele dedicou boa parte do seu ministério público. E por que será? E os estudiosos entendem que, ao focar o seu ministério longe de Jerusalém, o Senhor Jesus usou a geografia para mostrar que ele não tinha nada a ver com os apóstatas, os líderes apóstatas que concentravam-se especialmente em Jerusalém. Terceira observação, que após esse milagre, Jesus deslocou-se para uma região predominantemente gentílica. O texto diz a seguir que ele esteve em Tiro, Sidom, Decápolis, e ele fez essa viagem antes de ir para o sul, de concentrar o seu ministério na Judéia e particularmente em Jerusalém. E uma última observação é que, com a crescente oposição dos escribas e fariseus, nós já vimos essa realidade, capítulo 3, versos 6 e 22, a crescente oposição dos escribas e fariseus, e também do interesse do hostil Herodes Antipas, de quem falamos na última pregação. Nós vamos perceber a partir de agora que Jesus passou menos tempo dedicado ao seu ministério público e passou e dedicou mais tempo com seus discípulos. Ele estava preparando os seus discípulos para darem continuidade a essa missão. Então, o nosso tema é aquele que provê para o corpo e para a alma. E quem estiver anotando o esboço, eu já vou dar os 4 pontos aqui do esboço, não é? Primeiro ponto, descanso. Ele provê descanso para o cansado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Aquele que está esgotado, ele provê descanso. A palavra aqui utilizada é descansar, relaxar. Fala de descanso físico, descanso emocional, descanso espiritual. Na verdade, é um refrigério. Segundo ponto é ensino. E a ideia aqui é de instruir, de doutrinar. Nós vamos perceber, lendo Marcos e os outros evangelhos, que Jesus
os instruiu sobre o reino de Deus. Esse foi o tema do Senhor Jesus. Terceiro ponto é sobre a compaixão. O texto diz que Jesus comoveu-se. Quando ele olhou para aquela multidão, ele ficou profundamente emocionado, profundamente tocado. Na verdade, algo que veio das entranhas, não é? Então, que nós conheçamos esse Senhor Jesus, é aquele que se compadece. Jesus sabe das suas lutas, das suas lágrimas, das suas dores, das suas perdas. Jesus conhece você. Percebam que ele viu uma multidão, mas ele viu algo mais do que um ajuntamento de pessoas. Ele, como é Deus, ele conhece cada um individualmente. Ele conhece você. Ele sabe da sua luta, das suas lágrimas, da sua dor. E ele é cheio de eterna compaixão. E o último ponto é exatamente o milagre, é a provisão. É quando ele multiplicou pães e peixes, né? Então, dentro dessa perspectiva, aquele que provê para o corpo e para a alma, vamos pensar em primeiro lugar no descanso. Ele é aquele que provê descanso. Olhem comigo, versos 30 a 32. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Em mensagem anterior, nós lemos que o Senhor Jesus chamou os 12 e os enviou. Por isso eles são chamados aqui de apóstolos, que literalmente significa enviados. Jesus os enviou de 2 em 2, multiplicando assim a obra missionária. Apenas Jesus ensinava, proclamava, pregava, curava, libertava as pessoas dos demônios. Agora ele deu aos discípulos as instruções, poder, autoridade, capacitação, para que eles ensinassem, doutrinassem, proclamassem e também curassem, levassem alento e alívio. Nós lemos aqui, capítulo 6, versos de 7 a 13, as instruções do Senhor Jesus. Lendo sobre esses discípulos, nós percebemos que todos eles, exceto Judas, todos eram galileus. Então eles conheciam bem aquela região e eles saíram a proclamar vilas e aldeias em toda aquela região da Galileia. E quando eles retornaram, voltaram cansados, mas entusiasmados, narrando tudo, contando tudo o que eles haviam feito pelo poder do Senhor. E o texto não diz, mas provavelmente eles se reuniram lá em Cafarnaum, que era o local central na casa de Pedro e do seu irmão. Mas o texto mostra claramente, queridos, que eles estavam cansados, as jornadas tinham sido longas, mas além do cansaço físico, havia um cansaço espiritual e emocional também, porque fazer o trabalho no reino de Deus implica em uma batalha espiritual. É uma luta contra o reino das trevas, queridos. E é por isso que já no final do ano, no culto do dia 31, na pregação que ouvimos, e na pregação desta manhã, nós fomos convocados para o exercício das disciplinas espirituais, porque, queridos irmãos, não dá para viver a vida cristã, ou pelo menos uma vida cristã saudável, sem disciplinas espirituais. Sem a palavra, sem oração, sem os demais meios de graça, sem o culto. Por isso o pastor, nos pontos que destacou hoje na aplicação do sermão, falou sobre a importância de guardarmos o dia do Senhor. Queridos, nós vivemos em uma sociedade secularizada e, dentre outras coisas, essa secularização significa deixar Deus de lado, Deus à parte. As coisas de Deus não são prioridade nessa sociedade secularizada.
mas o dia do Senhor é um dia santo e deleitoso. E eu queria que você pensasse agora rapidamente, você que está aqui, você que não está aqui, está acompanhando a transmissão. 52 domingos em 2024. Você consegue lembrar o percentual de vezes que você esteve aqui na casa do Senhor? Disciplinas espirituais são fundamentais, porque, queridos, nós estamos aqui em uma guerra nesse mundo, e a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os espíritos decaídos. É uma luta espiritual, e nós precisamos desse renovo espiritual. Então os discípulos voltaram cansados, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, por causa da batalha espiritual, por causa das oposições, por causa das perseguições, né? Somando-se a tudo isso, eles tinham recebido a triste notícia da morte de João Batista. Isso causou uma dor muito grande neles. Só para vocês terem uma ideia, separei aqui o texto de Mateus, capítulo 10. Nós temos aqui, na parte inicial desse capítulo, a partir do verso 5, Jesus dando as instruções, as mesmas que aparecem no Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 7 a 13, mas nós temos aqui, a partir do verso 16, as admoestações de Jesus quando enviou aqueles 12. Está escrito assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem com o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo, o Espírito do Pai, é quem fala por meio de vocês. E ele diz mais, e essa palavra se aplica a nós, queridos. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Os discípulos voltaram cansados, e o Senhor reconheceu a necessidade de descanso, porque a agenda era tão intensa. O texto diz que eles não tinham tempo sequer para comer, e o Senhor Jesus, como Jesus é cuidadoso, e Ele pensa em todos os detalhes, Ele reconheceu a necessidade de descanso, acolheu aqueles discípulos com ternura e os levou para um lugar isolado. Lucas, capítulo 9, versículo 10, nos diz que eles navegaram para uma área perto de Betsaida, que significa casa do peixe, que eles eram, em sua grande maioria, pescadores, não é? Mas aqui nós temos o Senhor Jesus preocupado com esse descanso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quer dizer para você que está aqui, que está esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, há descanso no Senhor Jesus. Foi Ele quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você pode fazer e praticar algumas atividades para amenizar as atividades estressantes da vida, mas nada substitui o descanso e o conforto oferecidos pelo Senhor Jesus.
Então quero incentivar você, vá a Jesus e encontre verdadeiro descanso. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação, porque Ele tem cuidado de você. Derrame o seu coração diante dEle. Saiba de uma coisa, Jesus conhece você. Ele sabe exatamente os detalhes da sua vida. Há descanso na pessoa bendita do Senhor Jesus. O comentarista Hendrickson diz, citando o verso 22, Jesus mostrou cuidado e sensibilidade para com os discípulos. Jesus tem cuidado de você também, querido, querida. Ele conhece você. Vá a Ele, lance o seu fardo sobre Ele. Em segundo lugar, versos 33 e 34, nós temos aqui o ensino do Senhor Jesus. Vamos acompanhar a leitura. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, chegaram antes deles. Dá para perceber que o barco estava indo bem devagar, né? Era para descansar mesmo. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu quero pegar o verso 33 e essa última parte do verso 34, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, imagine isso, você está cansado, vai tirar férias, né? Diz assim, quero deixar todas as minhas atividades, né? E de repente vem uma demanda para você, né? Jesus saiu com os discípulos e a multidão percebeu que eles estavam saindo. Então, o que eles fizeram? Eles foram ladeando o mar da Galileia, esse lago. E diz o texto aqui na nossa versão que alguns foram correndo, né? João 6,2 fala de uma multidão, né? E lendo especialmente o capítulo 6, eu me detive quando estava estudando o texto, em João capítulo 6, um comentarista diz que a maioria eram caçadores de milagres. Há um sermão pregado pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, com base em João capítulo 6, que fala da multiplicação dos pães. E nesse sermão ele diz e fala sobre as pessoas que seguem a Jesus por motivos espúrios, por motivos falsos, por motivos interesseiros, não é? Então ele mostra razões erradas pelas quais as pessoas seguem a Jesus. E eu quero destacar aqui 4 razões. Ele diz assim: existem pessoas que se unem a uma igreja pela simples razão de que muitos outros estão fazendo a mesma coisa. Porque João 6,2 diz, seguia-o numerosa multidão. Você que foi recebido recentemente aqui na igreja, o que motivou o seu coração? Porque você viu seus amigos sendo recebidos, professando a fé, qual foi sua razão? Muitos estavam ali por causa da multidão, eles foram atraídos por causa da multidão. O Dr. Lloyd-Jones diz, muitos estão entrando na igreja porque muitos outros estão fazendo, seus amigos, seus familiares. Qual é a sua razão? Dr. Lloyd-Jones mostra uma outra razão que está lá em João capítulo 6, verso 26. Porque Jesus multiplicou os pães, despediu os discípulos, despediu as multidões e ele retirou-se para orar. Mas quando ele despediu as multidões, ficou lá no local do milagre um barquinho. E o texto de João diz que as multidões voltaram no dia seguinte com outros mais. Procuraram Jesus, não estava só o barquinho, mas eles não desistiram, foram a Jesus. E Jesus conhece o coração de cada um, conhece a motivação de cada um, disse a eles, vocês estão aqui não porque viram sinais e creram em mim. Vocês estão aqui por causa dos pães. Porque vocês comeram e ficaram
fartos. Dr. Lloyd Jones diz que há pessoas que estão indo atrás de Jesus por razões puramente mercenárias e materialistas. Não estão interessadas em Jesus, mas nas bênçãos de Jesus. Elas querem pão, elas querem emprego, querem saúde, querem prosperidade. Por isso vão a Jesus, não vão a Ele por causa dEle. Não vão a Ele porque creem nele como o Messias prometido, o Salvador, mas porque querem bênçãos. São materialistas, são mercenários, estavam ali por causa dos pães, não desejavam santidade, não estavam ali por amor ao Senhor Jesus. Terceira razão destacada pelo Dr. Lloyd Jones está lá no capítulo 6, verso 2 de João. Está escrito: e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E o doutor diz assim: esse é o grupo dos que estão preocupados com os aspectos externos da religião. Estão interessados no fenômeno da religião e não na verdade da religião. Está acontecendo uma coisa espetacular ali, vamos para lá, mas nunca perguntam. A palavra de Deus é exposta lá, é exposta com fidelidade, o ensino é verdadeiro, é fundamentado nas Escrituras Sagradas. Bom, eu não sei, eu só sei que eu já vi sinais grandiosos lá. Há pessoas que estão interessadas no fenômeno da religião e não na verdade da religião. E o quarto e último grupo, destacado pelo Dr. Lloyd Jones, está versos 14 e 15 de João 6. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir para arrebatá-lo, para fazerem dele um rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O doutor diz assim: temos aqui um grupo muito interessante de pessoas. Pessoas que o seguem porque estão completamente enganadas sobre quem ele é e a sua mensagem. Essa aqui é a concepção política do reino. Aqueles que esperavam um Messias que se assentasse no trono de Davi e libertasse o povo do jugo romano. Estavam seguindo Jesus, mas equivocados, não sabiam quem de fato ele é e a que veio. Resumindo, ali estavam muitos, porém irrefletidamente, estavam ali atrás de sinais, do espetacular, queriam ver milagres e tinham ambições políticas, mas não estavam ali por causa do Redentor, por causa do Senhor Jesus. O que me toca muito, dentre outras coisas, desse texto, é aquilo que os teólogos chamam de graça comum de Deus. Olhemos para a atitude de Jesus, queridos. Os discípulos não podiam ler o coração das pessoas ali, mas Jesus sim, porque Ele é Deus. Então Jesus sabia que daquela multidão, a grande maioria, e eu vou lhes dizer, com base em João capítulo 6, a maioria esmagadora estava ali apenas por causa de interesses egoísticos. Não estavam ali porque criam no Senhor Jesus. Então imagine, Jesus levou os discípulos para um lugar deserto para que eles descansassem. Mas quando eles desembarcaram, lá está uma multidão esperando por eles. Quando eu estava lendo o texto, eu perguntei: o que eu teria feito, né? E o que Jesus fez, queridos irmãos? A gente podia pensar assim: o Senhor poderia tê-los ignorado, né? Ou o Senhor poderia tê-los despedido. Hoje não, aqui é férias, né? Férias coletivas, né? O Senhor poderia ter entrado no barco e navegado com os discípulos para outro lugar. Mas não, queridos, Ele desceu, acolheu aquela multidão e ensinou sobre o reino de Deus.
mesmo sabendo que muitos estavam ali por motivos interesseiros. Isso é a graça comum de Deus. Ele traz o sol e a chuva sobre os maus também. Ele abençoa, inclusive, aqueles que nem creem nele. Ele, inclusive, é tão gracioso e bom, que ele abençoa até aqueles que o desprezam. Graça comum de Deus. Esse é o nosso Deus gracioso. Ele desceu com os discípulos e ele os ensinou sobre o reino de Deus. Mas em terceiro lugar, eu queria destacar a palavra compaixão. Ele teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Voltando ao comentarista Hendrickson, ele diz assim: nenhum animal é tão dependente quanto a ovelha. Se não tiver alguém que a guie, ela se perde, vagueia sem rumo, torna-se comida de lobos. Sem ter alguém que a alimente, ela morre de fome. Jesus sabe que as pessoas são assim. E Jesus conhecia a liderança espiritual do povo de Israel. Ele sabia daqueles falsos líderes que estavam falhando em dar orientação confiável, que não supriam a alma das ovelhas com alimento espiritual, nutritivo. A mente daqueles líderes estava comprometida demais com sutilezas legalistas. Eles não se preocupavam com as almas das pessoas. Queridos, o nosso modelo de pastoreio é o Senhor Jesus. O pastor Cláudio tem manifestado essa grande responsabilidade que é pastorear esse grande rebanho de uma igreja que cresceu. Como apacentar essas pessoas? Como cuidar dessas pessoas? E aqui há uma responsabilidade enorme sobre os ombros dos presbíteros docentes e sobre os ombros dos presbíteros regentes, sobre os diáconos, que são os ministros da beneficência, mas responsabilidade de toda a igreja. A Bíblia nos ensina sobre pastoreio mútuo. Percebam na Bíblia, no Novo Testamento, quantas afirmações de mutualidade. Instruí-vos uns aos outros, edificai-vos mutuamente, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos mutuamente, preferi-vos em honra uns aos outros. Queridos, está muito claro aqui pela liderança da igreja, nos alegra o crescimento numérico da igreja, mas o crescimento numérico apenas não é tudo, porque com o crescimento numérico aumenta a responsabilidade. Nós precisamos, como líderes dessa igreja, orar pelas pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas, proteger as pessoas, alimentar as pessoas. Nós precisamos pastorear essas pessoas. Essas pessoas precisam ser objetos das orações, das intercessões nossas. Nós precisamos pastorear esse rebanho e não dá para pastoreá-los apenas aos domingos. Nós precisamos cuidar dessas ovelhas que são do Senhor Jesus. E com quem nós vamos aprender? Com o Senhor Jesus. Nós não podemos olhar para o rebanho como números. Nós precisamos olhar para as pessoas como gente, pessoas, gente que tem alma, que tem coração, que tem emoções, que tem vontade. E não é sem razão que a Bíblia faz essa analogia do povo de Deus com as ovelhas e fala do pastoreio. Porque nós somos exatamente assim, queridos. Se nós formos deixados à nossa própria sorte, nossa tendência é o desvio. Nós precisamos ser conduzidos pelos pastos verdejantes da palavra de Deus. E aqui está aquele que é o supremo pastor. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que é o supremo pastor. Aqui está a compaixão de Jesus, queridos. Ele viu a multidão e se compadeceu. Jesus não lançou muxoxos.
Ele disse: o que é que vocês estão fazendo aqui? Eu saí para um retiro espiritual com os meus discípulos. Não, queridos, vejam, olhando para o texto, olhem comigo aí, agora o verso 34, a parte A. Em sua mente, Jesus prescruta as dores do povo, ele entende. Em seu coração, ele leva as suas cargas. Jesus ama as pessoas. Com a sua vontade e com o seu poder, ele remove as aflições, ele cura as pessoas. Eu cito pela terceira vez Hendricks, ele diz assim: com Cristo, a compaixão não é somente um sentimento, é um sentimento terno transformado em uma ação útil. Não é apenas uma emoção, mas um ato. Melhor ainda, toda uma série de atos. Ele ensina, ele cura, ele acolhe, ele alimenta as pessoas. Jesus é o supremo pastor. Ele tem um coração compassivo. Ele está olhando para você, ele conhece a sua vida, sabe das suas lágrimas, lutas e dores. Ele é cheio de eterna compaixão. E agora eu digo, pastores dessa igreja, que nós sejamos cheios da compaixão do Senhor. Igreja, primeira igreja, irmãos de outras igrejas estão nos visitando hoje, que vão voltar para suas igrejas e servir ao Senhor. Que Deus encha vocês também da eterna compaixão. Que nós sejamos fraternalmente amigos, compassivos. Que Deus nos dê essa graça, queridos irmãos. Jesus olhou para aquela multidão. Eram pessoas errantes, que estavam como ovelhas sem pastor. A ideia do texto aqui, sem ajuda, indefesas. Uma ovelha, queridos, é incapaz de limpar-se. Propensa a se perder. Jesus olhou para aquela multidão e conhecia os seus líderes, que as exploravam, que as abandonavam. Ele compadeceu-se. Essa expressão é retirada lá do Antigo Testamento. Por exemplo, deixe-me fazer 3 citações aqui, no livro de Números, capítulo 27, 15 a 17. Então Moisés disse ao Senhor, quando Deus já havia dito que Moisés não conduziria o povo à terra prometida, ele disse ao Senhor: que o Senhor, autor e conservador de toda vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Que responsabilidade é a nossa, queridos, para que esse grande rebanho não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés tinha essa visão dada pelo próprio Deus. Nos dias do rei Acabe, quando Acabe quis fazer uma aliança com o piedoso rei Josafá, profetas falsos foram ouvidos e deram mensagens agradáveis a Acabe, mas um homem de Deus chamado Micaías falou, primeiro livro dos Reis 22, 17. Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: esses não têm dono, que cada um volte para a sua casa. E o profeta Ezequiel, em uma de suas visões, e agora do capítulo 34, uma profecia contra os falsos pastores, os pastores infiéis de Israel. Ezequiel 34, de 1 a 5, palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que apacentaram a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho.
Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas, mas dominaram sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Foi isso que Jesus viu quando ele olhou para aquela multidão. Estavam ali errantes, desnorteadas, perdidas. E ele as ensinou, ele as apacentou. Essa metáfora de ovelhas sem pastor representa uma nação espiritualmente vulnerável aos inimigos mortais. Uma nação desnutrida, ameaçada pelo erro, pelo pecado. Jesus é o bom pastor. Ele alimenta, ele protege, ele limpa, ele consola, ele fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. Aprendamos, queridos, com Jesus, o bom pastor. Cuidemos das pessoas com compaixão. A compaixão de Jesus abrangeu as necessidades físicas, emocionais e espirituais. E aí chegamos ao último ponto, versos 35 a 44, que falam exatamente do milagre da multiplicação. O texto diz que, à tardinha, os discípulos abordaram Jesus. Estava lendo e meditando, pensando nessa cena. Imagine, como se Jesus não tivesse cuidado, né? Ora, Jesus sabia o que estava a fazer. À tardinha, os discípulos abordaram Jesus para que ele despedisse a multidão. É como se estivessem dizendo assim: Senhor, o Senhor se empolgou demais. O Senhor está pregando demais, né? Está ficando tarde. E essa multidão toda. E agora, vamos despedi-los, né? Para que eles procurem ainda, enquanto houver a luz do dia, algum lugar, alguma aldeia, para que eles consigam alimento, né? Jesus disse-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Nenhum outro evangelista diz o que João diz. João escreve lá no capítulo 6, como eu disse, que Jesus estava testando os discípulos. Era um teste de fé. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ora, os discípulos tinham ido para uma jornada e Jesus disse: não levem ouro, não levem prata, não levem nada. Eles não tinham nada, né? Um discípulo de Jesus, uma mente cartesiana, né? Filipe, o homem bom das contas, né? Rapidamente olhou para aquela multidão e calculou, né? Tantas pessoas por metro quadrado. Ele olhou assim e disse: Senhor, 200 denários não seriam suficientes para cada um comer um pedaço de pão. Muito bom de matemática, muito fraquinho na fé, né? Eu estou falando aqui de citação dos outros evangelistas, né? André, a gente nunca quase ouve falar sobre André, né? Mas André teve uma participação aqui. André disse: aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, né? Era um rapaz previdente, tinha levado seu lanche, né? E aí, mas os discípulos ao mesmo tempo disseram assim: mas o que é isso para tanta gente, né? Queridos, vejam se nós não somos exatamente assim como os discípulos. Nós os censuramos, né? Mas somos assim. Eles olharam para o horário, né? Está escurecendo. Eles olharam para a grande multidão, mas não olharam para Jesus, né? O supremo pastor, o abençoador, o criador. Não é assim que fazemos? Olhamos para as circunstâncias, olhamos para o problema, olhamos para as pessoas, assim: ninguém vai me ajudar aqui, ninguém. Você pensa nas pessoas mais próximas, né? Ninguém pode me ajudar nessa situação, né? E Jesus, queridos? Jesus tão maravilhoso, gracioso, compassivo e tão organizado, né? Pediu que os discípulos organizassem aquela multidão, grupo de 50, grupos de 100. Olha que maravilha, né? Estavam sentados ali sobre a relva,
E o milagre aconteceu. Um dos comentaristas, pensando naquela multidão, porque o texto diz que são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Olhando aqui para a igreja, tem mais mulheres do que homens, né? Então, geralmente, há mais mulheres do que homens. Mas vamos imaginar 5.000 por 5.000. 5.000 homens, 5.000 mulheres. E crianças, né? Geralmente, o povo de Israel levava muito a sério, crescer e multiplicar-vos, né? Então, um comentarista diz, por baixo havia ali 15.000 pessoas, né? Outro diz 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas, queridos. Até para 5.000, né? Mas Jesus se apresenta aqui como o Criador. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Do nada, ele criou todas as coisas. Se ele criou do nada, quanto mais tendo na mão, né? Pão e peixe. A gente sempre pergunta, como foi que o milagre aconteceu? Você já parou para perguntar isso? Como foi que Jesus tomou os pães, partiu? Então, se ele pegou os pães e partiu ao meio, 10 pedaços, né? Mas ainda é muito pouco para 5.000 homens, né? E os peixes, 2 apenas. Partiu 4 pedaços. E agora? Na verdade, a Bíblia diz assim, todos comeram fartamente. Sabe quando você vai para uma festa de igreja e você prepara o bolo e tal, e você é surpreendido que veio mais gente do que você contava? Quem vai cortar o bolo recebe que orientação, né? Corte bem fininho, né? Para todo mundo. Queridos, ali o pão nem foi esse pão, pedacinho da ceia, não, né? O texto diz que todos comeram fartamente e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tomou os pães e os peixes, ergueu os olhos aos céus, agradeceu a Deus, né? Essa é uma prática muito salutar, agradecer a Deus antes do alimento, né? Agradeceu. Partiu e deu aos discípulos. Eu, particularmente, entendo que o milagre aconteceu ali nas mãos de Jesus, né? Porque se o texto diz que sobraram 12 cestos, cada discípulo tinha um cesto, né? Então Jesus foi um por um, partindo, e não acabava, né, na mão dele, né? O milagre aconteceu nas mãos daquele que é o Criador, né? Queridos, Marcos, e eu concluo aqui, faço breves aplicações. Marcos está mostrando aqui quem é Jesus. Em uma pregação anterior, nós aprendemos que os vizinhos de Jesus, aqueles que eram de Nazaré, viram Jesus apenas como o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Só conseguiam ver isso em Jesus. A sua própria família achou que ele estava fora de si. Herodes pensou que ele era João Batista ressuscitado. Alguns diziam, é Elias, ou algum dos profetas, né? Os próprios discípulos, até aquele momento, não tinham uma ideia clara de quem era Jesus. Mas esse milagre da multiplicação dos pães evidencia a sua natureza divina. Jesus é Deus, Ele é o Criador, Ele tem o poder criador. Isso significa também dizer que Ele pode dar uma nova vida. Ele traz vida onde há morte, Ele liberta, Ele muda o coração, Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. O texto fala também da sua compaixão, do seu cuidado. O nosso Jesus é compassivo, descanse nele, creia nele. Ele é Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Marcos não diz, mas o texto de João mostra que Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu. E lá no final do capítulo 6 de João, as pessoas disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir isso? E muitos dos que estavam ali deixaram de segui-lo, foram embora.
Jesus olhou para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Todos estão indo embora. E Pedro respondeu em nome dos discípulos: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. É assim que você crê, querido? É assim que você crê, minha querida? É assim que você crê? Crê em Jesus como o Messias prometido, o Salvador. Se crê assim, bendito seja o nome do Senhor. A sua compaixão e prontidão em multiplicar pães e peixes fala de sua capacidade graciosa de fornecer o alimento físico, o alimento espiritual. E algumas breves aplicações. Pelo exposto, eu pergunto: você sabe quem é Jesus? Sabe quem é Jesus? É assim que você crê nele? Segundo, qual é o motivo que tem levado você a ser um seguidor de Jesus? Por que você faz parte de uma igreja? Qual é o seu motivo? Muitos estavam ali por motivos interesseiros, não porque criam nele como Messias prometido, como Salvador. Mas digo a você que está em aflição, você que tem noites mal dormidas, que tem aquele peso, aquela angústia, você que não consegue dormir direito e quando consegue pegar no sono já acorda com medo do dia, você que está aflito, você que está se sentindo como uma ovelha sem pastor, eu quero dizer que há descanso no Senhor Jesus, há refrigério nele, e eu quero incentivar você: vá a Ele. Ele dá descanso ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas também Jesus oferece a verdade para o errante, para aquele que ainda não encontrou o propósito da vida. Ele dá a direção, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quinto lugar, quinta aplicação: Jesus é o supremo pastor. Ele é cheio de eterna compaixão, Ele nos pastoreia. Ele tem poder para cuidar de nós, para nos conduzir fielmente até aquele dia. E como eu disse há pouco, tragicamente, a maioria das pessoas que presenciaram aqueles grandes feitos, que foram objetos da compaixão de Jesus, acabaram por rejeitar o Senhor Jesus. Mas eu espero que todos que estamos aqui, e você que está aí acompanhando virtualmente, possamos dizer: para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos.